Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Viviane Turlai, sou psicóloga e hoje estou aqui para falar com você que é estudante de psicologia, que tem interesse na área de psicologia hospitalar, sobre a temática que vai abordar um pouquinho sobre o modelo da atuação do psicólogo no ambiente hospitalar. Vem comigo que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, para a gente começar esse bate-papo, é importante que a gente entenda quais são as formas de funcionamento da instituição onde nós estamos inseridos. Então, o psicólogo, ele tem uma facilidade, uma diversidade de atuação dentro do ambiente hospitalar. Muitas vezes a gente ouve alguns familiares ou até nós mesmos questionando: cadê o psicólogo? Né? Se nessa instituição tem algum psicólogo, por que eu nunca fui atendido? Então, a gente até acabou lançando uma enquete lá no Instagram perguntando se você conhece alguém que já foi atendido por algum psicólogo durante o período de internação. E é muito interessante porque, assim, falar sobre essa temática traz para a gente um conhecimento mais abrangente sobre as formas de atuação e sobre até o cenário que esse profissional está inserido. Então, muitas vezes, o hospital ele tem poucos profissionais para a quantidade de pacientes a serem atendidos ou pelo trabalho que deve ser desenvolvido. Então, a gente não consegue ter um profissional para cada paciente, para cada 3 pacientes. Então, isso acontece também com a psicologia. Então, alguns hospitais, eles têm alguns modelos de formato que acabam abrangendo aí o atendimento da psicologia. Um deles que é importante a gente falar, que é a interconsulta. O que é a interconsulta? É um modelo onde o psicólogo ele vai ser acionado pela equipe de saúde para um determinado atendimento. Esse atendimento ele já vem preenchido de uma demanda, de algo específico que aquele paciente está apresentando e que há uma necessidade desse profissional da psicologia em fazer uma avaliação. Então, muitas vezes, esse psicólogo ele não está em loco, né? O que é o estar em loco? É o estar na enfermaria. Ele está ou pelo hospital, ou no ambulatório, ou ele está no serviço de psicologia, ou ele está em outros leitos fazendo outras avaliações, e ele só vai fazer a avaliação daquele paciente que for solicitado pela equipe médica, correto? Então, essa é uma forma de atuação do psicólogo. Por isso que muitas vezes, quando a gente fala, eu não conheci nenhum psicólogo, talvez no hospital onde você estava internado, aonde alguém que você conheça esteja internado, funcione dessa maneira. Então, não foi necessário que o psicólogo tivesse entrado em contato com você ou com a pessoa da sua família para fazer essa avaliação. Partindo aí agora para um segundo modelo, que é o da psicologia de ligação. Esse modelo é um modelo na qual nós, eu e Jorge, estamos mais acostumados a trabalhar. É um modelo onde nós estamos na enfermaria o tempo todo. Então, a gente acaba estabelecendo algumas prioridades para o atendimento. O que é interessante nesse modelo? Primeiro, porque você tem uma relação muito próxima com a equipe de saúde. O enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, o fono. Então, assim, a equipe, ela conhece esse paciente. E nós fazemos parte dessa equipe. Então, muitas vezes, quando a gente chega no hospital, a gente vai ver qual que é a demanda daquele dia, qual que é a prioridade. E nós, enquanto profissionais da psicologia, vamos estabelecer algumas prioridades que somos nós, que vamos determinar ali qual é aquele paciente que vai ser atendido inicialmente pela manhã. Por exemplo, um paciente que vai para uma cirurgia, ele precisa de uma preparação psicológica antes do momento da cirurgia. Então, se ele vai para a cirurgia às 7 horas da manhã, esse paciente tem que ser atendido antes, ou então no dia anterior. Tá? Então é importante que a gente conheça quem são os pacientes que estão ali na nossa enfermaria. E eu acho que um dos vídeos que complementa isso é dizer um pouco das especialidades. Então, assim,
Muitas vezes eu posso estar atendendo ali na enfermaria, ser um psicólogo que tem um direcionamento para a área da pediatria e ali na pediatria eu conhecer todo mundo que está ali, todos os pacientes e conseguir estabelecer a minha prioridade, certo? Como eu posso também ser um profissional que vou fazendo visitas ao longo do dia em alguns setores e vou através, né, das solicitações e através até do controle de pacientes internados, estabelecendo a minha prioridade. É importante que a gente entenda que o psicólogo, ele ainda é um profissional que está adentrando a uma instituição. Então, muitas vezes não tem 10 profissionais dentro de um hospital. Às vezes os hospitais são muito grandes, né? E não tem como abarcar essa quantidade de profissional. Por isso que muitas vezes esse profissional ele não está ali, né? Mas ele está na instituição. Então, essa relação com a equipe de enfermagem, com a equipe de saúde é de extrema importância, porque eles também vão ajudar no nosso direcionamento e no nosso trabalho. É fundamental que a gente possa fazer essa parceria, tá certo? Então, assim, quando a gente está trabalhando dentro de um modelo de psicologia de ligação, a gente está na enfermaria. Então, é muito mais fácil você que está internado na clínica médica me conhecer como a psicóloga responsável daquela unidade e ter como referência o meu atendimento. Então, se de repente você está acompanhando algum familiar e você percebe que ele está apresentando qualquer tipo de comportamento e que precisa ser visto por uma psicóloga, com certeza você terá uma maior facilidade de solicitar esse atendimento, porque você está o tempo todo em contato comigo. Caso contrário, a outra possibilidade é de você acionar a enfermagem ou a equipe médica, que vai então solicitar esse atendimento ao psicólogo que está ali na instituição, mas que trabalha no modelo de interconsulta para poder abranger todas as demandas que aquele hospital está trazendo, certo? Bom, existem também os profissionais, né, os psicólogos que ficam permanentemente no ambulatório. Então, são os psicólogos que estão responsáveis por fazer a avaliação ou receber esse paciente quando ele retorna de uma internação, né? Então, ele vai retornar para fazer um atendimento com o médico, então ele vai passar na psicóloga, então para poder fazer uma avaliação, para ver como que está sendo a questão em casa, a aderência ao tratamento, enfim, algumas questões que podem ter sido levantadas durante o período da internação e que elas vão ser novamente verificadas quando esse paciente retornar ao hospital após a alta. Então, o psicólogo, ele está em diversos lugares e por isso que é importante que quem tem interesse na área da psicologia hospitalar saber qual é a atuação desse profissional e principalmente saber qual é o funcionamento daquela instituição e o cenário na qual você está inserido. Então, às vezes a gente tem muita vontade, o psicólogo quer atender todo mundo, mas ele não consegue, porque existem prioridades que acabam sendo importantes de serem vistas, porque tem uma demanda médica, tem uma avaliação específica, então é necessário que a gente consiga trabalhar dentro desta equipe, realizando da melhor forma possível o nosso trabalho. Então, esse tema é assim gigantesco, a gente poderia ficar aqui falando muito sobre isso, sobre a atuação do psicólogo numa sala de espera, de pronto-socorro, ou de quimioterapia, ou no hospital dia. Então, a gente tem uma diversidade aí que o psicólogo ele pode estar aí atuando. Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre essa área e conhecer um pouquinho mais como você pode estar se posicionando e pode estar trabalhando dentro da instituição, acompanhe os nossos vídeos, siga a gente nas redes sociais e também ajude-nos a tirar as dúvidas de vocês, colocando as observações ou alguns temas que fazem parte da formação de vocês e de dúvidas que nós podemos aqui estar ajudando, tá bom? Eu conto com vocês, espero que eu tenha conseguido aí abranger esse tema e tirado algumas dúvidas e eu espero você em outro momento. Tchau, tchau!